Então vamos falar sobre a visão metafísica de Spinoza. Deus, para Spinoza, não é uma potência estrangeira que atua no mundo, recompensando ou punindo os seres humanos. Deus, para ele, identifica-se com a própria natureza e as suas leis. Deus é aquilo que é o próprio ser. E nesse sentido, ele próprio se originou. Não é que ele seja incausado, é ele próprio que se causou. E é ele próprio também que segue se desenvolvendo nas coisas imanentes da nossa experiência, né? Do mundo, como a gente conhece. Então, para ele, Deus é imanente, não é transcendente. Ele rompe, portanto, com um dualismo muito antigo na tradição filosófica ocidental, desde Platão, e que se vê também em Descartes, até em Descartes, por meio da escolástica toda, até em Descartes. Aqui Spinoza já está rompendo com isso 2 séculos antes de Nietzsche falar sobre morte de Deus. Uma vez que Deus é a natureza e que opera através de leis, essas leis são inteligíveis para o homem, segundo Spinoza. Então, Deus é perfeitamente compreensível. E ele vai falar sobre um amor intelectual a Deus, que é justamente a proposta da filosofia na sua ótica. É conhecer a Deus e, nesse sentido, orientar-se para um caminho de aceitação e de amor, um caminho voltado para as paixões positivas, que ele vai dizer que existem paixões positivas e paixões negativas. E por meio disso, vive-se bem, vive-se livremente. A própria definição de liberdade dele é essa, de amor intelectual a Deus. Aí a gente já está falando da sua ética. Ele via Deus, então, como eu disse, como essa substância própria, essa substância mesma da realidade, que é a causa de tudo, se autogerou e que possui infinitos atributos, dos quais a gente conhece 2: pensamento e extensão. Eu vou ler as teses do livro 1 da Ética, que é a principal obra de Spinoza, que ele fala sobre a essência de Deus. Eu estou lendo aqui com base nessa edição dos Pensadores, que é ótima e que tem essas principais obras do Spinoza embutidas aqui, eu recomendo muito. E tem essa introdução que eu estou usando como base para falar sobre essas teses, que já estão aqui mais sintetizadas. Ele diz que a substância é a causa de si mesma, a substância é a causa de si do mesmo modo que é a causa das coisas. E a causa de si é a causa imanente. Fica abolida essa ideia de criação, de transcendência. Em terceiro lugar, Deus é a causa eficiente e não a causa final da realidade. Essa ideia de finalidade é puro antropomorfismo. Não tem finalidade nenhuma para a natureza. Por isso que ele fala de causa eficiente, não de causa final. A gente não está indo para algum lugar. Não há uma teleologia para Spinoza. E isso tudo vai levar a um estado de espírito muito liberador nesse sentido, talvez. Porque você não se vê imerso em uma narrativa, mas você também, sabe, não se vê imerso num mundo misterioso, trágico, sem explicação, porque Spinoza também abole tudo isso, né, esses mistérios. Ele fala, não, olha, é tudo perfeitamente inteligível. Você não vai encontrar o que você está procurando, finalidade, propósito, moralidade intrínseca, mas você vai encontrar as leis da natureza. E isso deveria ser suficiente. E nesse sentido ele se aproxima bastante dos filósofos estoicos também,
que vão ter uma cosmovisão parecida nesse sentido, de que Deus e o cosmos são uma e só coisa e tudo está no seu devido lugar. Se você acha que não, você que está desviado e deve se adequar à realidade. E aí ele vai dizer que o pensamento e a extensão são atributos infinitos de Deus. Deus é a própria matéria, é imanente, não é um espírito, né, transcendente.